um doutoramento em superações, não é? Então agora, sem mais demoras, vamos ouvir já o Miguel, que tem aqui uma história também muito gira, de muitas mudanças, de muitas superações, e acho que vocês vão gostar muito. Miguel, espera aí, antes disso, estão todos aí? Estão bem? Ok, bora Miguel, vamos a isso. Bem, missão complicada agora depois disto. Vou tentar dar uma melhor para, pelo menos, manter aqui o nível. Que isto foi uma fase em que eu ainda estava de bigode, por causa de uma coisa... Alguém aqui conhece os Iron Brothers? Já alguém ouviu falar dos Iron Brothers? Ok, não há assim tanta gente quanto isso, não vou desiludir muita gente, porque não vamos falar aqui sobre os Iron Brothers praticamente hoje. O André lançou-me um desafio muito especial de vir falar sobre a minha vida e sobre ser feliz. Basicamente é a história que eu vos venho contar. Esta história começa, como todas as histórias, com o Era Uma Vez. Era uma vez o Miguel, que nasceu em 1986 e tinha uma família espetacular. Venho de uma família lutadora, trabalhadora, conservadora, e eu era o filho mais velho. O meu pai, filho de um juiz que atingiu o topo da carreira, topo da magistratura, recém-licenciado, eram muito novos os meus pais quando eu nasci, recém-licenciado, melhor aluno do curso dele, professor na Universidade Católica Portuguesa de Direito, estava a iniciar uma carreira na advocacia. Uma mãe, professora, que dava tudo, tirou gestão, aliás, economia na altura, e trabalhava a dar aulas de matemática a 60 km de nossa casa. Eu tive uma coisa muito engraçada. Eu, aos 11 meses, disse a minha primeira palavra. Eu, aos 14 meses, comecei a fazer frases. É estranhíssimo, sinistro, ver um bebê tão pequeno falar. Bom, como vos disse, os meus pais trabalhavam que nem uns perdidos. E, portanto, eu todos os dias, ao fim do dia, eu tinha que ficar com alguém. Antes dos meus pais chegarem a casa, a minha mãe dava aulas no Cartaz, a 60 e tal quilómetros de casa. E chegava tarde, o meu pai também tinha uma vida complexa. Portanto, entre os meus avós e os meus vizinhos de cima, eu ficava muitas vezes em casa dos meus vizinhos de cima. E o João brincava comigo, mas também brincava com o irmão. E eu, ao fim do dia, os meus pais iam buscar, eu ia para a minha casa e não tinha com quem brincar. Eu estava habituado a brincar com o João e ter que ir para casa para mim não era uma coisa muito positiva. Eu já falava, não é? Portanto, eu manifestava o que é que eu queria. E há um dia que eu digo à minha mãe, mãe, quero um mano. Isto com 14 meses. E a minha mãe diz-me, isso não é assim. Ok. A minha mãe, quando me responde a isto, não sabia que já estava grávida. Ela não fazia ideia. Portanto, já estava a encomenda colocada na Amazon, era só ser entregue. Ora, como eu tinha Amazon Prime naquela altura, o meu irmão chegou muito mais cedo do que o normal. O Pedro, ao fim de 6 meses, estava cá fora. Eu era o irmão mais velho. Este foi o dia em que nós nos conhecemos. Da fotografia grande, parece um bebê de 5 anos a segurar num bebê recém-nascido. Só que, à proporção das coisas, eu, na realidade, ainda não tinha 2 anos neste dia. O Pedro é que era mais pequeno que a mão do meu pai. Mas isso foi-me absolutamente indiferente, dado o contexto de brincarmos. E nós tornámos-nos inseparáveis. Nós crescemos juntos. E eu desenvolvi um sentimento de proteção gigantesco com o meu irmão. Tanto que nós crescemos juntos, que nós fomos juntos para a natação, nós fomos juntos para a creche e eu tentava ser o irmão mais velho protetor. O Pedro chorava, eu saía a correr da minha sala, entrava pela sala dele adentro para perceber o que é que se passava. No meio disto veio uma mana, só para acrescentar aqui dinâmica à vida familiar de uma casa com 2 rapazes, que era muito calma, e então veio uma rapariga só para dar um bocadinho mais de energia à coisa. Portanto, o sentimento de proteção deixou de ser só para um, mas passou a ser para os 2. Eu tinha que proteger os meus 2 irmãozinhos, não é? Como qualquer filho mais velho, a quem foi atribuída desde muito cedo a responsabilidade de ter que tomar conta do seu irmão, que não ia poder viver uma vida autónoma. Bom, este Miguel foi-se desenvolvendo neste sentimento de proteção, mas era um Miguel que idolatrava o pai. O meu pai era o meu grande ídolo. O meu pai era o meu herói, ali como o João falou do filho dele. Para mim, o meu pai também era o meu herói. O meu pai era incrível. O meu pai fazia ginástica, o meu pai era um advogado incrível, o meu pai levava-nos a sítios espetaculares, dava-nos coisas fantásticas, não nos faltava nada. Nós começámos a dar a volta ao mundo. O meu pai trabalhava imenso e fazia coisas incríveis e toda a gente o adorava, tinha 1000 amigos. Portanto, quem é que não via numa pessoa assim um ídolo, não é?
Há um certo dia, sou chamado para fazer parte da equipa de natação de competição do Sport Algéside a fundo. Não havia outro sítio onde eu pudesse nadar. O meu avô tinha sido nadador do Algéside a fundo, com grandes marcas na natação e no salto da prancha. O meu pai também tinha sido nadador do Algéside a fundo, portanto o meu destino estava traçado, eu tinha que ser nadador do Algéside a fundo. Eu aqui senti que tinha o meu espaço. Eu aqui era especial, eu aqui era único. Eu era muito bom, especialmente numa distância que são os 100 metros mariposa, e eu era o centro das atenções dos meus pais. Ao fim de semana, quando íamos para as provas, era o Miguel que estava ali e não havia mais nada. Isto para mim era incrível, que eu vivia a dividir a atenção com uma irmã mais nova e um irmão que precisava de ajuda. E por mais altruísta que eu fosse, isto não deixava de me fazer sentir aqui uma certa mágoa, não é? É perfeitamente natural. Isto foi incrível porque eu aqui tinha o meu espaço e eu percebia que o desporto, eu aqui aprendi que o desporto me dava tanto quanto eu lhe desse. Portanto, quantas horas e quanto esforço eu pusesse na minha prática desportiva, eu iria colher os resultados disso. Isto para vos contar um episódio de um dia que marcou provavelmente o resto da minha vida. Eu subi ao primeiro ano de infantil no Algéside a fundo, e é quando começam a haver campeonatos nacionais. E eu no meu primeiro ano de infantil, contra pessoas de terceiro ano, eu faço segundo lugar ao 100 mariposa. Fiquei a meio segundo do primeiro lugar. E eu fui todo contente a correr à bancada e dizer: pai, eu fiquei em segundo. E o meu pai vira-se para mim e diz-me: fogo, tantas horas a treinar, a acordar às 5 da manhã para estar no Algés às 6. Eu treinaste 3 horas todos os dias ao fim do dia para ficares em segundo lugar. E eu: ei, como é que tu me foste dizer uma coisa destas? Bom, o que é certo é que aos 14 anos eu recebo uma notícia. O teu ombro não te permite continuar a nadar, tu tens o ombro todo rebentado, tens um conflito numa coisa chamada acrómio e o teu supraespinhoso fica trancado aí e vai romper. E eu decidi: ok, o braço esquerdo não posso usar, mas eu preciso de fazer desporto. Era a única coisa que eu conhecia e era a única coisa onde eu era realmente feliz e era eu. E então fui jogar ténis, porque eu precisava de competir. E porquê que eu escolhi o ténis? O meu pai jogava ténis. Semana com o meu pai. Era incrível. Nesta altura, eu também já tinha a certeza daquilo que iria querer fazer da minha vida. Eu, aos 10 anos, fui convidado a sair de um colégio, porque me portava muito bem, como devem imaginar. E eu ia de castigo regularmente para o escritório do meu pai no verão. Bom, eu aos 14 anos, quando se dá esta lesão, eu já sabia exatamente o que é que queria fazer. Eu iria para Humanidades quando tivesse que entrar no secundário. Não tinha dúvidas. Eu ia ser advogado. Ia ser espetacular, porque ser advogado é brutal. Toda a gente sabe que é brutal. E o meu ídolo é advogado, portanto, que espetáculo. Ele dá coisas incríveis à nossa família. Bom, joguei ténis, fui muito feliz no ténis. E nesta altura comecei a ser aquele aluno muito chato, em que o treinador dizia: vais fazer assim. Eu: mas porquê? Mas porquê isso? Explica-me qual é o fundamento de fazermos isso, para eu entender. Era um bocado chato. Os anos foram-se passando e eu fui fazendo o meu percurso em Humanidades. Fui um excelente aluno. Acabei o secundário com média para escolher qualquer faculdade que eu quisesse escolher. Neste ano eu entrei para a Faculdade de Direito da Católica. O meu destino estava traçado, não é? Se fosse para Direitos, não podia desiludir o meu ídolo, tinha que ir para a Católica. Aquilo parecia-me espetacular, não era uma obrigação, aquilo não entendam isto como se fosse uma obrigação. Isto fazia mesmo sentido para mim, era aquilo que me fazia sentido. Também nesta altura comecei a fazer ginásio, comecei a ganhar o gosto pelo ginásio. Eu comprava aquelas revistas da Men's Health, onde vinha o ganho um six-pack em 3 semanas, e eu achava aquilo fascinante. Nesta altura comecei também a passar algumas noites em claro, a falar com a malta do outro lado do Atlântico, ou neste caso a meio caminho do Atlântico, estamos a meio, não é? E falava com americanos que hoje são alguns investigadores de topo na área do treino físico. Eu rapidamente percebi que tinha sido um erro ir para a Católica. Eu não tinha o meu espaço ali, eu começava qualquer disciplina, qualquer cadeira na faculdade, e os professores diziam: Miguel, está por cá, tão bom tê-lo aqui. Eu estou tramado. Bom,
Rapidamente percebi que não era o meu espaço e tomei a minha primeira decisão na vida que eu sabia que ia desiludir o meu ídolo. Eu cheguei a casa e disse, eu vou sair da Católica, eu vou começar tudo do zero, eu vou voltar a fazer exames nacionais e eu vou entrar noutra faculdade de Direito. Okay? Então, desiludi mais ou menos. O que é certo é que depois de fazer um exame nacional de filosofia, em que fui o melhor aluno do país, vim direto do Lux com uma lata de Red Bull, tive 19,5 a filosofia, entrei na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fui extremamente feliz lá. Acabei o curso com uma média razoável, não foi espetacular, nunca chumbei, nunca me faltou nada. Adorava jogar rugby, nesta altura joguei rugby, dediquei muito ao rugby, mas também me dediquei a outra coisa. Eu, nesta altura, porque eu gostava de entender porque é que o meu corpo funcionava de determinada maneira, decidi inscrever-me num curso de nutrição, que é uma coisa perfeitamente normal para uma pessoa que está a tirar direito. Então tirei um curso de nutrição e fui ganhando uns trocos com um amigo meu que era personal trainer, e eu fazia os planos de nutrição, eu fazia os planos de treino, vendíamos aquilo online e dava para pagar as festas da faculdade. Foi incrível. Bom, eu acabo a minha licenciatura em Direito, já tinha trabalho, quando acabei depois o mestrado, já tinha trabalho, arranjei facilmente trabalho no mercado, não com o meu pai, porque eu disse, não, eu vou arranjar trabalho para mim, é uma coisa do orgulho, e comecei a estagiar. No meu primeiro dia de estágio, os sócios todos do escritório juntaram os estagiários naquele dia numa sala e disseram, ao longo da vida de uma pessoa, nós trabalhamos em média 80 mil horas até à nossa reforma. Bem-vindos às vossas 80 mil horas. Super positivo, não é? Estás, 80 mil horas, vai ser mesmo bom. Pronto. Estavam a contar as minhas 80 mil horas. Estava a ser super desafiante. Eu estava a odiar o que estava a fazer. Todos os dias, eu, para chegar ao escritório, arrastava-me. Só que tinha conhecido uma grande gata. Uma colega minha tinha-me apresentado uma miúda muito gira. Eu fiquei apaixonado por uma fotografia quando a vi com um vestido às bolinhas. Portanto, a vida ganhou ali outra cor. Foi aquilo que me manteve focado naquilo que eu não gostava de fazer. Isso e uma coisa espetacular que eu descobri, que era o CrossFit. O tempo continuava a contar. As horas estavam a passar e eu já não tinha 80 mil horas para fazer. Até que, entretanto, vem uma notícia no jornal e o meu pai liga-me. Ferreira Pinto vai largar a Servo. A Servo era, na altura, o segundo maior escritório de advogados em Portugal, que tinha nascido da junção da Ferreira Pinto e Associados e da Servo Correia, dois grandes escritórios que se juntaram para um mega projeto e o meu pai era um dos sócios principais. E o meu pai liga-me e diz, Miguel, tomei a decisão de sair da Servo e vou voltar a fazer a Ferreira Pinto. E eu quero que tu venhas comigo. Estou a imaginar como é que os meus olhos brilharam. Eu, na altura, isto foi tudo para mim. E eu pensava, ok, eu não estou a gostar do que faço, porque eu estou num sítio onde não gosto do que faço, não gosto da área, agora é que vai ser. Como eu vos disse, eu tinha descoberto um desporto, que era o CrossFit. Eu adorava tudo o que tivesse a ver com força. Imaginem, juntar força à resiliência, que era aquilo que me tinha caracterizado sempre como atleta toda a minha vida. Isto era incrível. Eu ainda não estava a adorar o que fazia, mas eu sabia que esse dia podia chegar. Esse dia tinha que chegar. Isto era espetacular, era o meu sonho, era advogado num escritório com o meu pai. Isto tinha que funcionar. Entretanto, a gata disse-me que sim a um pedido com um anel brilhante, uma coisa espetacular. E, portanto, tivemos um casamento para preparar. Eu passava as horas de almoço a levantar pesos pesadíssimos numa box CrossFit. A vida ia passando. Não fácil, mas muito melhor. E menos horas. Está quase. Isto já não vai faltar tudo. Entretanto, comecei a assumir algumas funções de liderança no departamento de Direito Laboral do escritório e eu sentia que me estavam a valorizar. Eu não era mau no que fazia, mas as horas estavam tanto a passar. Se não fossem aquelas horas de almoço a ir ao CrossFit, se não fosse eu ter começado a competir, isto não estava nada fácil. Mas isto tinha que ficar melhor, isto ia ficar melhor. Nasceu o Manel, veio o Manel. O Manel salvou as minhas manhãs. Eu tinha uma dificuldade extrema em acordar, em levantar-me da cama para me arrastar para fazer uma coisa que eu não queria fazer. E o Manel deu-me o sentido de responsabilidade, deu-me o sentido que eu estava ali a fazer para alguém,
Já não era só eu, já não era só a Maria. Se as coisas corressem mal comigo, no máximo a Maria dava-me com os pés e as coisas resolviam-se, não prejudicava ninguém diretamente. Aqui havia uma nova vida, uma vida que dependia de mim e da Maria. E, portanto, eu passei a começar a acordar facilmente, ou com menos dificuldade, para levar o Manel à escola, porque à escola primeiro, depois aos meus pais, porque o Manel teve que sair da escola, mas eu tinha esta particularidade de querer fazer as manhãs com ele. E ainda hoje mantenho isso. Eu, entretanto, recebo uma notícia tristíssima. Aliás, no dia em que se tira esta fotografia espetacular, eu neste dia bati o meu recorde de peso morto. Eu fiz 220 quilos. E quando ia tentar os 222,5, eu senti alguma coisa nas minhas costas. Fui ao médico, fui ao hospital, faço uma ressonância e dizem-me: tens uma compressão na tua coluna, esquece pesos durante uns meses muito avalentos. E eu pensei, bom, onde é que eu me lixo sempre no crossfit? Tudo o que envolve a correr, cardio e afins, sou miserável. Então, inscrevi-me num triatlo, uns amigos meus iam fazer um triatlo e lá fui eu. Achei que era uma coisa inacreditável o que eu estava a fazer. Esqueçam, não era nada. Isto era um triatlo que foi uma coisa de 1 hora, peanuts. Entretanto, eu já vos contei que tenho um irmão que tem paralisia cerebral e o Pedro toda a vida lutou para ajudar os outros. E há um dia que nós estamos todos juntos no Algarve, só irmãos e respectivos, a minha mulher e o marido da minha irmã, e recebemos um vídeo de 2 irmãos nos Estados Unidos e de uma amiga minha a dizer: Miguel, não estás a ver o que é que eu vi? 2 irmãos, como tu e o Pedro, que fizeram um Ironman. Ei, Rita. Eu chorei que nem um perdido quando vi. Foi extremamente emocional. O Pedro olhou para mim e disse-me: eu também quero. Eu chamei-lhe maluco naquele dia. Só que eu não percebia o que é que vinha aí, o que é que eu ia aprender com o Pedro. Na segunda foto, eu fiz uma Ironman, onde disse ao Pedro: o máximo que eu posso fazer por ti é angariarmos dinheiro para a APCL, que eu sei que é por isso que tu queres fazer o Ironman. As horas continuavam a passar. Eu continuava a ser advogado, continuava a odiar o que fazia. Mas eu validava-me no desporto. Eu tinha o desporto, que era um espaço onde eu me sentia bem. E o Pedro, um dia, ok, vamos fazer o nosso primeiro triatlo, vamos fazer um Ironman. Vamos começar devagar, etapa após etapa. E com o Pedro eu aprendi muito mais sobre mim do que alguma vez tinha aprendido até aquele dia. Apesar de eu saber que odiava o que fazia, eu aprendi coisas incríveis com o Pedro. E o Pedro ensinou-me várias mensagens. Antes de lá chegarmos, eu quero que vocês percebam o que é o Pedro. Nós somos super felizes a fazer estas provas, que são 3,8 km a nadar, 180 km a pedalar e 42 a correr. Para mim, isto é incrível. É um espaço onde eu sou feliz com o meu irmão e onde o ajudo a dar voz à luta dele pela inclusão e pela melhoria de condições da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Estas imagens são do nosso último Ironman. São do sítio onde o Pedro se transcendeu mais. Talvez não tenha o sítio onde nós trabalhámos melhor, tenha sido o sítio onde nós trabalhámos melhor em equipa, mas foi o sítio onde eu vi aquilo de que o Pedro é feito. No Brasil, neste dia, no Ironman, veio uma frente fria da Argentina com uma tempestade gigantesca. Florianópolis estava debaixo d'água e nós estávamos no Ironman. Nós saímos da tenda médica e o Pedro estava em estado para hipotermia. O staff médico diz-nos: o Pedro não sai daqui enquanto nós não garantirmos que ele está apto para ir correr. Nós já tínhamos feito a natação, tínhamos feito a bicicleta. Mudámos a roupa ao Pedro e o Pedro respondeu isto: Pedro estava num desconforto profundíssimo, mas ele tinha uma missão: não desistir e chegar ao fim. We can be heroes just for one day.
Como eu vos disse, eu aprendi 3 grandes lições com o Pedro enquanto nós fazemos estas provas, desde que nós fazemos estas provas. Eu aprendi que nós temos sempre mais para dar do que achamos que temos. Eu aprendi que não há tempos fáceis nem provas fáceis, especialmente nesta última. Há pessoas que estão preparadas e há pessoas resilientes. A vida não tem que ser justa, a vida não tem que ser fácil, nós é que temos de estar preparados e ser resilientes. E aprendi, mais do que tudo, que quando o porquê é forte, o como torna-se visível. Andando para a frente, porque isto não é sobre os Iron Brothers, isso é sobre tudo aquilo que eu aprendi que me transformou para eu poder ser feliz à séria. Neste dia, a minha vida mudou outra vez. Neste dia, eu estava num casamento com a minha mulher e há um marido de uma amiga dela diz: Miguel, vamos lá ver aqui uma coisa. Nós estávamos a falar sobre a nova ciência que tinha saído sobre adaptações crónicas ao treino, uma coisa muito interessante. E o Sérgio diz-me: pá, Miguel, tu falas sobre isto de uma forma hiper apaixonada. O que tu andas a fazer à tua vida? Eu sou PT há anos e anos, eu tenho professores, eu conheço professores incríveis, colegas brilhantes, bem, e as pessoas não falam como tu falas sobre o treino. O que estás a fazer à tua vida? O que é certo é que nesse dia, no dia a seguir, cheguei a casa e inscrevi-me imediatamente no curso técnico de exercício físico. A minha vida tinha que mudar. Eu ia desiludir o meu ídolo uma última vez, para me tornar o ídolo da minha própria vida e lutar para ser feliz, porque eu tinha que ser feliz. Para que é que nós vamos viver? Como o João disse, quantas vezes é que nós adiamos a nossa felicidade e depois o tempo acabou? Tal como o meu tempo acabou, não é, André? O que é certo é que, ao fim deste tempo todo, eu tenho... O que é que vocês iriam fazer se pudessem escolher o que é que queriam fazer, independentemente do dinheiro ser necessário ou não? E é aí que vocês têm que perceber onde é que está a vossa paixão e criar um plano para mudar a vossa vida, porque vocês têm que ser os heróis da vossa vida, os ídolos da vossa vida. Obrigado.